E aí, a gente, por exemplo, vai observar aqui no primeiro versículo do capítulo 15. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a gente aqui vai observar o seguinte, né, que na nossa caminhada, às vezes a gente pode agir como os fariseus e os escribas, né? A gente vai olhar aqui que, de acordo com o versículo 1, quem eram as pessoas que se chegavam a Jesus para ouvi-lo? Versículo 1, agora vamos ver aí. Quem que estava se chegando a Jesus para ouvi-lo? Eram os religiosos? Era quem? Publicanos e... Então, não sei se dá para perceber que, assim, é estranho isso, né? Porque as pessoas que eram para se aproximar de Jesus eram os religiosos. Mas a gente percebe que os religiosos tinham aquela postura do tipo: a gente está bem, quem precisa são os outros. E eu não sei vocês, né? Mas assim, eu olho para dentro de mim e fico assim: meu Deus do céu, quanta coisa para consertar, quanta coisa para melhorar, né? Eu, assim, falando sério, eu tenho uma admiração, sabe, por aquele crente que se acha, porque eu fico assim: caramba, se essa pessoa ela não tem um problema mental, ela é uma pessoa que está perto da perfeição, porque assim, de olhar para os outros como se assim tivesse num nível acima, né? E aí eu olho e falo assim: meu Deus, é só a gente olhar um pouquinho para dentro da gente que a gente vê tanta coisa para consertar, né? E que assim, eu não sei se dá para perceber, eu obviamente como um ser humano normal vou falar mal de alguém, né? Que ser humano nunca falou mal de alguém? Só um mentiroso. Então, por exemplo, tô falando, Jorgette. Então, acontece, claro que eu vou, de repente, às vezes, fazer uma crítica, fazer um comentário, alguma coisa do tipo, mas eu vou estar sempre sendo surpreendido com aquela ideia assim: mas você também não é lá essas coisas, Roberto. Então, tudo bem, irmão fulano, ele errou no negócio que você não erra, mas você também erra numa coisa que ele não erra. Né? Então, fulano de tal que não é crente, ele falou um negócio que não devia falar. Mas você é crente e você também já falou coisa que não devia falar. Então, assim, aí quando eu começo a pensar um pouquinho em mim, eu fico assim: eu não tô podendo falar dos outros não, né? Então a gente olha aqui e vê no versículo 1 que publicanos e pecadores, eles iam até Jesus para ouvi-lo, né? E assim, aí que a gente vê que essa centésima ovelha não é um crente pirracento que deixa de ir para a igreja e fica assim: vamos ver se alguém vai sentir minha falta. Não. A centésima ovelha é aquela pessoa que falha, que erra, mas ainda assim ela está indo até Jesus porque ela quer ouvir alguma coisa de Jesus. Não sei se dá para perceber que, assim, tradicionalmente, não foi isso que a gente aprendeu na maioria das pregações. A gente sempre viu a centésima ovelha como aquele crente pirracento do tipo assim: quer saber? Tô de mal, entende? Não quero mais saber de nada e o pastor que lute para me trazer de volta. É uma coisa mais ou menos assim. E de acordo com o texto, a centésima ovelha não é essa pessoa. A centésima ovelha é aquela pessoa do tipo: pô, eu vou lá em Jesus. Jesus tem uma palavra para mim. Eu quero ouvir, eu quero que ele me dê alguma palavra. Eu sei que eu estou todo errado, eu sei que eu faço coisa errada, eu sei que eu piso na bola, mas eu vou lá. Se ele não me enxotar, eu vou ficar lá com ele, né? E diz aqui, né, o versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então a gente vai reparar aqui que os fariseus, eles eram aqueles camaradas que
eram tão religiosos que as pessoas olhavam para eles e não conseguiam nem ver coisa errada neles. Jesus sabia que eles eram hipócritas, mas quem não sabia que eles eram hipócritas pensava que eles eram perfeitos. Então é como você olhar para aquele irmão ou para aquela irmã e ficar assim: será que um dia eu vou ser 10% do que ele é? Então você olha e fala assim: uau, né? Então os fariseus, eles eram mais ou menos isso aqui, com uma diferença, né? É como, por exemplo, aquele irmão que veio comigo na quarta-feira. Ele falou assim: ah, pastor, quero comprar o seu livro, mas também quero ir na tua igreja. Eu falei: então tá bom, vamos embora, né? Aí nisso, numa palestra na Caxiense, né? Porque ele é da Meritiense, mas a Meritiense não tá tendo reunião da Adberge. Aí ele foi na Caxiense. Aí eu mencionei, né, na minha palestra, né, falando da minha admiração por ele e que realmente, assim, sabe, assim, aquele irmão, aquele diácono que, assim, ele é unanimidade em tudo quanto é canto, tudo quanto é bairro, tudo quanto é município, assim, todo mundo sempre acha ele uma bênção. E por que eu fico espantado? Porque tem muita gente que me acha uma bênção, mas tem muita gente que não vai com a minha cara. Então, assim, assim, todo mundo, assim, achar que você é crente não é uma coisa muito fácil. Então, aí eu falando dele, aí ele: pastor, que isso? O pastor até me deixa sem graça, né? Um negócio desse assim, mais ou menos, e tudo tal. Então, assim, porque apesar de ele receber a minha admiração, ele sabe que ele não é essas coisas. Só que, assim, pra gente que vive com ele, a gente acha, mas ele sabe que ele não é. O caso dos fariseus era diferente. Os fariseus, eles achavam que era. E aí, por isso que Jesus senta a bordoada neles, dizendo que eles são como sepulcros caiados. Tá pintadinho por fora, mas tá maior podridão por dentro, né? E o pior, eles não admitem, né? Eles não admitem esse negócio. E aí diz aqui o texto que os fariseus e os escribas, né, que eram os caras que interpretavam a lei, que diziam que estava certo, que estava errado, como era que o texto dizia, uma coisa ou outra. Esses caras chegam, né, e ficam lá murmurando, ou seja, falando baixinho, falando entre os dentes. É aquela pessoa que tá rindo pra você, mas tá falando mal de você, né? Você tá crente que tá abafando, você fala assim: pô, é todo mundo meu amigo, mas não é, entende? Então eles estavam mais ou menos nessa aí, né? Tá lá Jesus conversando com o pessoal, dando estudo bíblico, e eles olhando assim, fazendo assim, como se assim: vai lá, Jesus! Mas por aqui ficava aquele papo meio que assim: ó lá, se ele fosse realmente homem de Deus, ele não ia conversar com essa gente. Se ele fosse um cara consagrado, ele não ia conversar com esse safado aí, não. Se ele fosse um cara realmente dedicado a Deus, ele não ia se envolver com essa zinha aí, não. Não. Que homem de Deus é esse? Né? E aí o que acontece? Quando eles falam isso tudo, Jesus sabia quem eram eles, e aí nisso Jesus vai e conta uma parábola. E aí chega e pergunta para eles: que um homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Então ele deixou claro para eles o seguinte: olha, dentre a humanidade tem aqueles que vão se perder mais e tem aqueles que vão de alguma forma estar ali, né, clamando por socorro. Ele é como aquela ovelha que está presa num galho, que está perdida e está balindo ali, desesperada, como assim: alguém me encontre, né? Porque tem gente que tá na sujeira, mas acha que está abafando. Mas tem aquela pessoa que está angustiada, ela não quer continuar naquele erro. Existem pessoas assim, nós conhecemos pessoas assim. Só que quem olha por fora só vê o erro dela. Quem olha por fora não vê a luta dela, né? Não vê a batalha interna que ela passa. E aí, Jesus ele está falando sobre essa carência, sobre essa necessidade. E ele fala: se vocês tivessem um animalzinho desse, vocês não iriam lá socorrer? Você ia deixar o bichinho lá sofrendo? Né? E aí, achando-a, põe sobre os ombros, rejubilando, em vez de chegar e brigar com o bicho, seu animal burro, seu não sei o que, não sei o que lá. Não, pelo contrário, porque eu sei que o animal é frágil, eu sei que o animal se perdeu, então eu vou pegar o animal, eu vou colocar o animal no meu ombro e vou ficar feliz porque esse animal veio. Então a gente vê a situação de Jesus, ele está ali com aquelas pessoas e em vez de ele ficar,
né, por exemplo, essa gente não me merece? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Essa gente aí tá buscando a minha ajuda e eu vou fazer alguma coisa por elas. E a gente verifica, né, no versículo seguinte, e chegando a casa, a gente tem costume de falar chegando em casa, mas o certo é chegando a casa, né? Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então a gente vê que Jesus, ele olha para aquela gente ali como as ovelhas perdidas que ele achou. Ele olha para aquelas pessoas ali que estão indo aos pés dele como aquelas ovelhas perdidas que ele está carregando de volta. E diz o versículo 7, né? E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a gente observa aqui que Jesus está deixando bem claro, né, que o céu se alegra mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu confesso que eu não tenho profundidade aqui para perceber se Jesus está falando daqueles que acham que não precisam, né, não precisam de arrependimento, ou daqueles que realmente não estão precisando de arrependimento. Mas entendendo que essa história começa a partir de gente que se achava criticando Jesus, então eu desconfio, né, que Jesus está fazendo uma crítica a essas pessoas, dizendo o seguinte: olha, eles estão sendo mais nobres do que você, né? Então que a gente possa pensar, né, e refletir um pouquinho sobre